assim como é o meu caso, o seu caso, a gente não nasceu nessa, né, já nasceu com uma empresa multimilionária. Não, a gente criou toda uma história, apanhou pra caramba, errou pra caramba. Então, eu acho que é muito legal o programa por causa disso. E pra mim, foi, eu acho que um dos maiores desafios que eu já passei na vida. Já dei palestra, você me conheceu, inclusive, no Nitro 10X. Sei lá, acho que tinha umas 7.000 pessoas no palco lá. Dei palestra depois da Luísa Trajano, que já é um grande desafio, né? Porque ela arrasa. E daí subi no palco, pô, e dei palestra lá. Num Shark, eu pegava água assim, eu tava tremendo. Eu falei, caraca, o que aconteceu aqui? Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Carol Pfeiffer. Carol, seja bem-vinda. Olha, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre como investir em empresas milionárias com pouco dinheiro. Carol, fala um pouquinho pro pessoal, você é uma das maiores mulheres aí investidoras. Mas como que você começou essa sua relação com o investimento? Bom, curioso de dizer, né, que se um dia você pensou que Bolsa de Valores não era pra você, eu posso afirmar, não era pra mim. Eu ia fazer faculdade de moda, quando eu conheci a Bolsa de Valores. Moda tudo a ver, bolsa, tudo. Né? Não, tem a ver, moda, bolsa, né? Tem um pouquinho a ver, né? Eu falei que eu troquei, né? A única bolsa que me dá outras bolsas, então eu foquei na Bolsa de Valores. Mas brincadeiras à parte, eu fui fazer administração de empresas, porque eu queria trabalhar no mundo da moda, mas eu queria montar uma empresa. E eu via, né, minha mãe tem confecção infantil, tem lojas, a minha avó de adulto queria montar uma moda teens. Não queria ser estilista, queria ter um negócio de moda. E daí eu vi a necessidade de fazer administração de empresas para entender como gerir uma empresa. E como o vestibular de ADM era mais concorrido do que de moda, né? Nada contra a questão da moda, mas eram números, né? Então, ou seja, eu tinha que decorar menos coisas depois pra fazer a faculdade de moda. Eu falei, então primeiro eu vou fazer ADM. Então já tá tudo fresco na cabeça, já passo no vestibular e já resolvo isso. E depois até pensava em fazer moda fora do país, né? Nunca tinha saído do país, já pensava, nossa, posso fazer em Paris, em Milão, e sonhava com isso. Só que daí, no primeiro ano de faculdade, o meu irmão também foi fazer ADM, eu acabei convencendo ele ia fazer medicina, agronomia, qualquer outra coisa. E daí o professor dele de economia, o professor Gentil, falou pra ele sobre Bolsa de Valores. E como a gente sempre foi muito unido, ele me apresentou esse mercado. E eu confesso que a primeira vez que eu vi esse monte de sobe e desce, esse monte de gráfico, falei, não é pra mim. Só que daí eu entendi que Bolsa de Valores basicamente era comprar barato e vender caro. Coisa que todo mundo faz ao longo de toda a vida. Então eu vi que era uma oportunidade de fazer dinheiro através da internet, né? Porque já estava no final do pregão Viva Voz, então já estava o começo aí do eletrônico. E eu vi que era um negócio meritocrático, como poucos mercados são. Então, por que meritocrático? Porque quanto mais eu estudava, mais dinheiro eu podia ganhar. E não dependia se eu era homem, mulher, se eu vim de uma cidade de 50 mil habitantes, como é Porto Feliz, ou nasci na capital. Então, isso me chamou bastante atenção desse mercado. E como que você começou esse relacionamento com investimento? Você foi estudar, você foi fazer algum curso? Como que foi? Aí eu comecei aprendendo, né, foi bem curioso também que o Toca, ele era dentista, né, ele tinha um certo tempo ali dentro do escritório, ele era sobrinho do dono do escritório, então ele tinha um tempo pra ensinar um pouco pra gente sobre bolsa. Ensinou primeiro o meu irmão começou a me ensinar e eu comecei a ler. Só que nessa época, vou confessar, Zanon, porque era muito economês, muito financês, não era a facilidade que hoje a internet traz pra gente, deixar mais simples, mais didático. Hoje a gente tem acesso literalmente na palma da mão. Você pensa em bolsa, você já pensa aquela doideira, aquele monte de telefone tocando e pá, aquele povo gritando, né? Hoje em dia não tem isso, né? Graças a Deus, né? Porque imagina eu com o meu tamanho todo, mulher, no meio de um monte de homem gritando, não ia ganhar dinheiro nunca nessa vida. Então, a questão do eletrônico também facilitou muito as pessoas poderem acessar esse mercado. E cada vez mais, a entrada de novas corretoras também fez o preço, né? A corretagem, que é o custo de você fazer uma transação na bolsa, cair. Então ficou cada vez mais acessível para as pessoas. Mas quando eu comecei a estudar, era literalmente um monte de economês, financeiros. Eu falei, mas por que essas pessoas complicam? A vida é comprar barato e vender caro, não é só analisar a empresa. Daí eu fui entender que não era o bicho de 7 cabeças que as pessoas imaginavam. E de lá para cá são 16 anos. 16 anos, e para quem não sabe, a Carol, ela é dona da Atom Investimentos, que é uma SA, inclusive está listada na bolsa, a sua empresa, e vocês têm diversos investimentos. Mas qual foi o seu primeiro investimento? Você lembra qual foi? É legal de dizer, eu fiz vários, né, investimentos, e assim, tem vários tipos de operações.
Tem operações de day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, tem de swing trade, que é pegar a distorção do mercado, e tem position trade, que é a longo prazo, né, de você comprar ações que possam valorizar. E eu sempre operava junto com o meu irmão, né, então ele sempre lado a lado, tal, até porque ele é mais velho, então eu tinha mais confiança nele. E eu lembro perfeitamente de um dia eu sozinha no escritório, ele veio pra São Paulo, eu tava lá em Sorocaba, nessa época a gente já tinha escritório lá, e daí eu comprei as ações das lojas Renner sozinha. E daí eu operei mega alavancado e tal, e daí eu fiz R$3.500 naquele dia. Eu era num day trade. Num day trade. Lojas Renner. No Lojas Renner. Uau. E eu era estudante, né? Então, por exemplo, eu falei, cara, eu tô rica. R$3.500 num dia, era mais do que eu ia ganhar no mês fazendo... Eu tinha passado num processo seletivo da Unilever, que eu acabei não indo e tal. Eu falei, cara, tipo, pra quê? O mercado financeiro é maravilhoso. Então, assim, eu vi a possibilidade de ganhar dinheiro nesse mercado, né? Esse foi um dos dias marcantes, obviamente já tinha operado algumas vezes, mas foi um dia marcante porque o valor foi muito significativo, ainda é valor significativo para muitos brasileiros, mas imagina pra alguém que era estudante, eu ganhava R$50 por semana. 3.500, mas isso que ano que você tá falando? Há anos e anos atrás? 2007, 2008. Então, isso seria muito mais dinheiro, em dinheiro de hoje seria uns R$7.000, 6, 7 mil reais. Exatamente. Então, ou seja, mesmo, né, quantos brasileiros hoje, infelizmente, ainda não ganham esse valor, né? Então, a possibilidade de você ganhar isso num único dia me chamou muita atenção. E daí, de lá pra cá, eu fui me especializando cada vez mais nesse mercado. Carol, vou te falar uma coisa. Em 2005, se você me virasse de ponta cabeça, não caía nem uma moeda. Eu comecei a vender produto para emagrecer de porta em porta, comecei a fazer os meus primeiros investimentos. Então é muito pouco tempo, hoje eu vejo a sua trajetória, né? Hoje você tem empresa com capital aberto e tudo mais, né? Como que você entrou na bolsa, assim? Como que foi essa virada de chave? Você falou, pô, legal, tô investindo, né? Agora eu quero ter uma casa, sua empresa, né? Para eu poder fazer investimentos maiores, né? As pessoas poderem investirem no meu negócio. Como que foi essa questão da virada de chave para você? É interessante de dizer, assim, primeiro o fato de que a bolsa realmente ela me chamou muita atenção por essa possibilidade de crescimento e eu queria compartilhar isso com todo mundo, né? Eu acho que a mulher ela tem um pouco dessa habilidade de quando a gente acha alguma coisa boa, a gente quer contar para todo mundo. Por isso que eu acredito até bastante no movimento de mulheres como agentes de transformação, pra gente incentivar mais pessoas a ganharem dinheiro. E daí quando eu comecei a ensinar outras pessoas, eu comecei já falando, né? Eu brinco que eu tô rouca de tanto falar porque dava palestras, etc, porque o meu irmão a gente não tinha grana. Então a gente tinha clientes. E lá atrás a gente tirou uma certificação que é de agente autônomo, pra gente poder ter clientes. Hoje bastante se fala sobre isso, com o crescimento da XP, BTG, Modal, etc. Mas não tinha muitos desses profissionais na época. A gente tirou essa certificação e começou a ter clientes, só que as pessoas não entendiam sobre bolsa. Então o nosso papel era falar para que elas entendessem o risco que elas estavam tomando, quanto de dinheiro elas iam colocar e etc. Porque uma das coisas que sempre foi nítido na minha cabeça é que eu não tô aqui pra te convencer a investir na bolsa. Eu tô aqui pra te mostrar como funciona. E daí, se você gostar, você achar que isso é um risco saudável na sua vida, você vai começar a investir. E daí eu comecei a dar palestra em todos os lugares. Em todos os cafezinhos e etc. que tinha. Juntava 10 pessoas e dava palestra e tudo mais. Hoje muito se fala sobre marketing de conteúdo, era exatamente o que eu fazia. Dava uma aula e no final essas pessoas viravam os meus clientes, né? E daí eu ajudava elas a ganharem dinheiro, consequentemente eu ganhava dinheiro. Eu e meu irmão, a gente começou a estagiar num escritório em Campinas, apresentou pro dono do escritório um modelo para ter um educacional. Na época eu tinha 17 anos, ele 19. Ele falou, vocês estão doidos, né? Imagina. Imagina, né? O dono do escritório tinha 60 e poucos anos e a gente queria tirar o gerente de 40 anos. Uau! Aí ele falou assim, claro que não. Vai estudar mais um pouco e depois você volta. E daí o meu irmão, mais arrojado do que eu, decidiu, falou, vamos mudar pra Sorocaba? Né, porque a gente tava em Campinas nessa época, a gente tinha ido morar lá pra fazer faculdade. Falou, não, então vamos mudar em Sorocaba e vamos montar lá, porque daí Sorocaba não tem um escritório e a gente toma o nosso próprio risco. A gente montou um escritório de 50 metros quadrados, metade era pra dar aula, metade era pra gente operar. E a gente começou a ir muito bem e os clientes começaram a gostar muito do atendimento, porque a gente não falava economês. A gente falava de uma forma simples, didática, as pessoas entendiam o que era bolsa. E daí a gente focou nisso. Cresceu rapidamente, porque daí as pessoas começaram uma a falar pra outra e tudo mais. E aos poucos a gente foi vendo que existia também outros modelos de negócio. Montamos um asset, que significa ganhar no que você é melhor do que o mercado, é uma gestora. E depois disso, a gente fez uma fusão com um grupo espanhol em 2010 para tocar a de retail deles, varejo. Deu errado, porque tudo ia para Madrid, não funcionava, não era muito modelo brasileiro. A gente retomou o nosso negócio
E daí não me julguem agora, a gente fundou a WHPH. Nossa, WHPH parece empresa de água, de piscina. Pra mim, o que era? Pra medir o pH da água. Significa work hard, play hard. Oh. Porque a gente, é o nosso lema de vida. A gente trabalha duro, a gente se diverte pra caramba, então a gente gosta desse lema, né? Então a gente pegou e montou essa empresa. E essa empresa, a gente criou, a gente já tinha feito os nossos clientes ganharem dinheiro nessa época. E daí a gente decidiu operar o nosso próprio dinheiro. Porque nem todo mundo já não está disposto a risco. Empresário, principalmente, quanto mais dinheiro você ganha, mais você quer proteger o teu capital. Você tem medo de perder ele, então mais você vai para renda fixa, que é mais seguro. E a gente gostava da renda variável, do risco. Daí, como a gente já tinha feito grana, então a gente falou, vamos montar uma empresa e operar nosso dinheiro. E montamos a WHPH, que é uma mesa de traders. Aí a gente descobriu que o que a gente estava fazendo meio amador, existiam 8 mil empresas nos Estados Unidos que fazem, que são as mesas de traders. Aí, nesse meio do caminho, a gente comprou uma empresa listada na Bolsa de Valores, então a gente não fez um IPO, a gente comprou um veículo que já era, daí é uma loucura, né? Porque a gente pegou uma empresa que já era lucrativa e colocou para dentro dessa casca, que era essa empresa de capital aberto, um negócio já lucrativo. Então a gente não pegou dinheiro do mercado, a gente não gerou nenhuma dívida, a gente não captou dinheiro, nada. A gente simplesmente transferiu para dentro de uma empresa listada, convidando o mercado a ser sócio de uma empresa que já era lucrativa. E daí a gente viu a necessidade de montar um educacional. Por quê? Porque eu queria contratar pessoas, mas quem são traders no Brasil? Quase ninguém, porque não se fala sobre essa profissão. No ensino médio te falaram no mercado financeiro? De forma nenhuma. Falaram que você podia ser um agente autônomo, um gestor, um analista, um broker. Nada, e não se fala nem hoje. Então, ou seja, a gente precisava formar esses profissionais. Aí a gente viu a necessidade de montar o educacional, porque a gente não encontrava esses profissionais. Tentei fazer parceria com quem já dava curso, etc. Via que não ensinava uma coisa simples, que é gestão de risco. E daí a gente sentiu a necessidade de fazer isso. Então hoje, a nossa empresa é listada na bolsa. As pessoas podem comprar um pedacinho da minha empresa, sem precisar trabalhar na minha empresa. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam, ganhei com a valorização da sua empresa, ganhei dividendos, que é o lucro que a gente distribui dividendos agora. Então, e as pessoas podem aprender com a gente como elas também podem entrar no mercado financeiro. Bacana. Ô, Carol, tem não é o broker, é o agente autônomo, né? Para quem não sabe, explica pra galera aqui que é um agente autônomo e tem agente autônomo que ganha 30 mil, 40 mil por mês, né? Qual que é a função? Antes de eu entrar na pergunta de como investir, o que é investir em bolsa, eu queria que você falasse um pouquinho das profissões que existem, que dá pra pessoa às vezes estar aí assistindo a gente aí. Você não sabe o que fazer da vida, tem uma profissão aqui que você pode fazer aí pra você ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil. O que é um agente autônomo? E o quanto ganha um agente autônomo aí? Legal de dizer isso, né? Um agente autônomo, ele precisa só de uma certificação. Hoje a gente tem treinamentos que em 3 meses a pessoa pode se capacitar e tirar essa certificação. Então, igual no mercado imobiliário, por exemplo, existe o corretor de imóveis, ele ganha uma comissão na venda dos imóveis. Existe o agente autônomo que ganha uma comissão para fazer essa intermediação entre os bancos de investimento, ou seja, as corretoras, e o cliente final. Então, imagina que você quer investir, mas você não sabe qual é o seu perfil, o que é melhor para você. E existe o BTG com todas aquelas aplicações que você pode conhecer. Você fala, qual que é melhor para mim? A função do agente autônomo é igual um gerente do banco. Ele vai entender o teu perfil e vai entender qual é o melhor investimento, ele vai fazer essa comunicação para você. Como ele é comissionado por isso, quanto mais clientes ele tiver, quanto melhor ele atender as pessoas, mais ele pode ganhar. Então, o que um agente autônomo precisa ter? Precisa ter essa vontade de se comunicar com pessoas. Ele não vai tomar a decisão do seu investimento. Ele não vai falar, compre e vale. Quem vai fazer isso é o analista, que é outro profissional que existe no mercado muito bem remunerado. O agente autônomo, em média, no Brasil, ganha 18 mil reais. Eu tô falando na média. E isso é a média de um engenheiro e de um médico. Então, é importante de dizer que é um profissional que não fez 5 anos de graduação ou fez uma residência. Então, o processo é rápido para que você se torne um agente autônomo. O que você precisa é estudar um pouco de mercado, mas você tem todo o suporte da corretora ou do banco de investimentos que você se afiliar. Além disso, tem o analista. Vou imaginar, Zanon, que você não gosta de falar com pessoas, não. Aí você fala assim, mas eu gosto de mercado. Você pode ser um analista e analisar os dados das empresas, analisar os gráficos para ver se está barato ou está caro. Você pode ser um gestor, que daí é um fundo de investimentos, onde as pessoas colocam dinheiro lá e você ganha no que você é melhor do que o mercado e não necessariamente você tem contato com esses clientes finais, você está ali tomando decisões. E daí tem o broker, tem o trader. O trader, na minha opinião, é o mais simples de ser. Por quê?
O trader, a gente, no caso da Ato, a gente tem uma mesa de traders. Então as pessoas fazem um treinamento, elas passam numa prova e daí elas têm acesso a uma subconta. Para quê? Elas operam o nosso dinheiro sem risco para elas. Então elas vão comprar e vender na bolsa essa volatilidade, esse sobe e desce. Não precisa ser formado, não precisa ter ensino superior. Todo mundo me pergunta, Carol, mas eu preciso saber tudo de matemática? Não. Sei que matemática parece um bicho-papão na vida do brasileiro, né? Não precisa, porque hoje as plataformas fazem conta. O que você vai ter que fazer é aprender a técnica, a gestão de risco. E o trader, por exemplo, a gente tem na nossa mesa sênior, eu tenho um trader que tem 23 anos e que ele lavava carro. E que no mercado financeiro não importa. Se ele tem ensino superior, se não tem, se é homem, se é mulher, não importa. Você é um número ali no mercado. Isso é libertador. E ele fez já 700 mil reais no ano passado. Uau! Né? Então você pensa, é uma pessoa que em um mês ele fez 100 mil reais. Então isso é o mercado financeiro. Obviamente, não é da noite pro dia, né? E também não é sorte, é estudo, é técnica, é vontade de crescer. Mas o mercado financeiro, como eu falei, ele é meritocrático. Eu não conheço nenhum mercado que você consegue ter uma ascensão tão rápida sem precisar sofrer com a economia. Porque você pode, empreendendo você tem várias opções, mas você vai ter que lidar com os clientes, com as pessoas e tudo mais. Então o mercado ele vem como uma renda extra que pode se tornar uma renda principal. Mas principalmente ser uma renda extra, eu acho que é a primeira mentalidade que todo mundo tem que ter. Bacana, Carol. E eu quero desmistificar essa questão aí dos investimentos em bolsa e tudo mais. E você, eu adorei, participei do seu treinamento que teve lá em Gramado. E você explicou de uma maneira tão simples o que é investir na bolsa, né? Explica aquelas questões do varalzinho de dinheiro passando na sua frente pra galera. Pessoal, porque é muito mais simples do que a gente imagina. A gente complica as coisas, né? É verdade. E por que a gente complica? Porque a gente foi criado na cultura do endividamento, né? Então no Brasil a gente tem muita crença a respeito de dinheiro. Inclusive quando você começa a ganhar dinheiro, você acaba sofrendo inconscientemente se aquilo é justo, se não é e tudo mais. Daí você já quer ajudar todo mundo. E essa é uma crença, infelizmente, da nossa cultura. E daí o mercado financeiro, eu gosto de falar isso, ele é um varalzinho de dinheiro passando na tua cara. E você tem a chance de pegar uma parte desse varalzinho e colocar no seu bolso todos os dias. E diga-se de passagem, que varal, né? Qual que é o tamanho desse varal diário aí? Quanto que movimenta, para quem não sabe, a bolsa por dia, em média? Aqui no Brasil é mais de 50 bilhões de reais. E a bolsa nos Estados Unidos é 169 bilhões de dólares. E o mais interessante, Zanon, que quando você aprende a operar aqui, você se capacita a operar qualquer mercado. Então você pode também operar o mercado americano. Você, inclusive, hoje, através da B3, que é a nossa bolsa aqui no Brasil, você pode comprar as BDRs, que são as ações de empresas americanas aqui. Então você pode negociar, poxa, eu quero também comprar as ações dos Estados Unidos porque elas estão crescendo, estão em ascensão, o dólar está valorizando. Você também pode acessar esse mercado. Isso é muito importante que você acabou de dizer, pessoal. Você precisa ter pelo menos, eu tento buscar pelo menos 20% a 30% do meu capital, a dolarizar o meu capital. Por quê? Porque você não depende 100% dessa oscilação. Eu, ultimamente, de verdade, eu adorei essa alta do dólar, principalmente porque eu estou trocando a aeronave, né? Então eu tô vendendo o meu avião, então, valorizou demais. E eu tenho alguns investimentos que eu faço que são em dólar. Então, é muito importante você que está nos assistindo aqui, que você comece a mudar a sua mente. Você precisa ter parte do seu capital em dólar. Isso é muito importante, Carol. E é legal de reforçar isso, porque as pessoas acham que o fato delas terem um capital em dólar, elas precisam ficar mandando dinheiro para fora ou montar um negócio fora. Existem possibilidades através da própria bolsa. Você pode comprar o dólar. Então é um mercado futuro, que antigamente duas bolsas eram separadas, né? O mercado de ações, né? E o mercado à vista que a gente fala, e o mercado de futuros. Agora não, é tudo numa única bolsa. E você pode operar o dólar. Então, ao invés de você ficar chorando as pitangas porque o dólar desvalorizou, porque você não vai pra Disney, que vai ficar mais caro e tudo mais, você começar a olhar o cenário para você ganhar em dólar, né? Para você realmente ganhar com o dólar em alta. Outro mercado que se valorizou pra caramba foi o mercado de agronegócio. Sim. Então, todo mundo do agro tá mega feliz. Daí você fala assim, pô, mas não tenho fazenda, eu não sei nada de fazenda. Você pode comprar milho, soja, algodão na bolsa e ganhar com a alta do dólar, né? O meu pai tem fazenda e ele planta soja e milho, então eu aproveitei dessa informação, né? Ele falou, não, tá distorcido os preços. A gente comprou no meio da pandemia milho na bolsa e ganhou com a alta, saiu de 40 e poucos reais para mais de 100 reais. Uau. Então, ou seja, você pode ganhar com o mercado de várias formas. Então, ao invés da gente ficar sofrendo com essas
quedas, com as crises, a gente precisa olhar para as oportunidades que essas crises trazem. Porque a gente não tem como evitar elas. A pandemia foi um caso, né? Ninguém esperava, nossa, mas eu não esperava essa pandemia e tudo mais. Mas enquanto você estava chorando as pitangas ou reclamando, as ações da Petrobras, que é uma ação super conhecida, uma empresa super conhecida, que todo brasileiro sabe que não tem como quebrar, né? Porque tem que salvar, né? Então, ou seja, ela saiu de 30 e poucos reais para R$10,85. Se você tivesse comprado no meio da pandemia, eu até mostrei esse gráfico hoje nos meus stories, foi bem legal. 171%, tá? Nossa. 171%. Em 40 dias ela já tinha subido 100%. Ou seja, você colocou R$1.000 e até R$2.000. Eu ganhei muito dinheiro com companhia aérea também, Carol. Porque companhia aérea é outra empresa que o governo não vai deixar quebrar. É uma necessidade, não tem como. Imagina, parar de operar TAM e Azul aqui vai parar o Brasil e Gol. Então a gente investiu também em companhia aérea, a gente ganhou muito dinheiro. E você tá corretíssimo. Também uma das que tava na minha carteira foi as ações da Gol. Então, justamente por causa dessa distorção, pô, Gol saiu de 30 e poucos reais para R$4,80. Então, ou seja, uma bela distorção de preços. E daí vem o que você precisa aprender para investir. É justamente analisar essas distorções. E daí tem 3 tipos de investimentos. Como eu falei, o day trade, que é comprar e vender no mesmo dia. E daí o trader, que quer ganhar dinheiro com isso, pode fazer isso com capital próprio ou com capital de mesas proprietárias, como é o caso da Atom. Então você não precisa colocar o seu dinheiro em risco. E é importante de frisar aqui, Zanon, que não é para você sair amanhã, pessoal, comprando as ações, vendendo a casa e vai comprar tudo em ações. Hoje, daí parece uma velha falando, mas na minha época não tinha um simulador. Hoje você tem um simulador, você pode treinar com dinheiro fictício antes de ir com o mercado real. Então você pode treinar se você entender o mercado, se você entendeu aonde que é para comprar, aonde que é para vender. Segundo tipo de operação é swing trade, que é o que aconteceu agora na pandemia, nessa crise. Então você tem uma distorção de preços. Você fala, putz, mas já perdi a distorção. Calma, porque crise tem o tempo todo. Infelizmente, você vai passar por outras crises. Então aprenda a ganhar nessas distorções. E não só da bolsa, porque a bolsa te ensina a fazer isso com o terreno do vizinho, com o avião que tá de alguém que apertou, você vai lá e compra e coisas do tipo. Não é o caso do Zanon, né? Porque ele tá tentando me vender bem mais caro, que agora a alta do dólar aqui. Mas, e o terceiro tipo de investimento é o position trade, que é você ser sócio de grandes empresas. Então, por exemplo, se você acha que eu trabalho pra caramba... Ser sócio em grandes empresas, como investir em empresas milionárias com pouco dinheiro? Que dica que você daria para as pessoas? Começar com pouco, né? Já é a lógica. Mesmo que você tenha muito, começar com pouco. Então vamos lá, se você é cliente, sei lá, de um banco, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, todos eles têm capital aberto na bolsa. O que é pouco pra você? R$100 você começa a investir. R$100 você pode começar a investir. E as ações podem custar bem menos. Então, ou seja, você pode comprar, se você quiser, você pode comprar uma ação, que é o mercado fracionário. Então, se a ação de um banco custa 20 e poucos reais, você com 20 e poucos reais consegue comprar uma ação. Então você consegue fazer um pé de meia comprando as ações todos os meses. E daí vem o investimento, Zanon, que eu acho que todo mundo, sem exceção, tem que fazer. E se você tem filhos ou pretende ter, mais ainda. Porque a faculdade dele vai custar caro, tudo vai custar caro. Então você ter esse hábito de investir todos os meses vai fazer com que você construa um patrimônio que pode servir tanto para os seus filhos quanto para sua aposentadoria, para uma tranquilidade. E daí pensa, pô, eu tô trabalhando no meu negócio, eu tô aqui na minha franquia, tô ganhando dinheiro e tudo mais, e eu também sou sócio de uma empresa de capital aberto. Então, pô, essa empresa tá valorizando, tá crescendo. Ou seja, a minha hora tá valendo o dobro. Tem 2 frentes trabalhando por mim. E você pode ter 3, 4, eu bato muito na tecla, seja multi-receitas. Então esse negócio de você ser sócio de uma empresa, não só milionária, bilionária. Você compra, sei lá, joias na Vivara para sua esposa, você pode comprar as ações da Vivara, da Lely Blanc, você pode ser sócio do Magazine Luiza, você pode ser sócio das lojas do Louis Vuitton, que é o homem mais rico do mundo, diga-se de passagem, passou todos aí agora, né? Você pode ser sócio de quem você quiser. E o mais legal, né? Eu brinco até com os meus alunos, né? Porque a minha empresa tem capital aberto. Então, se já é meu aluno, tem que comprar as ações, porque você já fez a empresa crescer. Se você é meu trader, se você tá fazendo a empresa faturar mais, você tem que também ser sócio. E daí é muito legal. Eu brinco, encontra o cara na rua, né? E daí você fala, pô, você pode me encontrar na rua e falar assim, Carol, trabalha direitinho que eu sou seu sócio, hein? Então eu acho que essa é a grande vantagem. Então você pode ser sócio de empresas milionárias, bilionárias, sem precisar de muito dinheiro. E o mais incrível, você pode se tornar um milionário, um bilionário, sem ter montado nenhum negócio. Uau. Warren Buffett, Luiz Barsi. Luiz Barsi é o maior exemplo, ele foi o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil no Brasil.
Então, ou seja, é um cara que a vida inteira comprou as ações do banco, né? E comprava todo mês. E não Você já investiu errado alguma vez? Ah, quem nunca, né? Então, por isso que existe uma coisa bem importante, que é o stop loss. Então, quando a gente monta uma estratégia, a gente monta com um objetivo de ganho e um limite de perda. E as pessoas acham que é pra sorte ou azar. Não é assim. Ou você comprou uma ação ruim, você tem que continuar com ela. E eu até costumo dizer, Zanon, o primeiro stop é o que menos dói. Então é igual qualquer coisa. Seja relacionamento, seja empresas, seja contratação. Você nunca contratou alguém que não deu muito certo com o seu time? Sim. Então a mesma Faz coisa parte. acontece nas ações. Então, mas o mais importante uma dificuldade que o ser humano tem é de admitir o erro. Então eu até costumo dizer para os meus alunos, eles falam, não, me falta disciplina porque eu não estopei aquela estratégia, eu não estopei aquela ação. O que tá sobrando em você é arrogância, porque o mercado não aceita arrogantes. E quando você não aceita que você errou, você está assumindo uma arrogância. Então quanto mais humilde você for, de identificar, putz, entrei nessa ação, entrei no momento errado, entrei na euforia, comprei a bolsa na alta e a bolsa vai ter uma realização porque os indicadores não estão tão bons, então realiza esse prejuízo e começa a olhar outras oportunidades, que é muito melhor do que você ficar arrastando por longa data. E como identificar isso daí? Bom, primeiro de tudo, né, e vem a questão do estudo, né, então a gente brinca que é tempo de tela, né, então quanto mais você fica, mais você acompanha o mercado, mais fácil vai ser você identificar. E é importante de ressaltar que para não ter muito erro, é comprar barato e vender caro. Então, se a bolsa tá batendo recorde, sai no jornal que bateu recorde, gente, cuidado. Porque significa que já subiu pra caramba. Tá caro, né? Exato, então é a mesma coisa. Pô, eu brinquei até essa semana com a questão do relacionamento. Gostar da gente quando a gente já tá bem cedido, bonito, bem arrumado é fácil. Apostar na época lá do colégio, que você era feinho, esquisito, magra, daí é o grande lance, né? Então o momento certo pra começar a comprar e a vender pra quem tá começando é quando está em baixa. Exatamente. Quando você vê que a bolsa perdeu uns 20, 30% de valor, é a hora de comprar um pouquinho. Toda vez que tem uma queda... melhor comprar em tranches, não de uma vez, vai comprando aos poucos. Aí que é o ponto, né? Isso tudo pra quem não tá fazendo day trade, né? Isso. Pra quem tá fazendo como investidor mesmo. É importante dizer que, assim, todo investimento, ele tem que ser saudável pra você. Então, não existe uma receita de bolo. Então, tem pessoas que vão comprar e que elas são mais agressivas. E elas podem ser agressivas. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu podia ser super agressiva. Não tinha nenhum boleto pra pagar, não tinha nenhuma responsabilidade. Se tudo desse errado, voltava pra casa do pai e tá tudo certo. Então, assim, quando você vai ficando mais velho, você vai tomando mais responsabilidades. Não é pra você vender a casa e comprar tudo de uma vez só. Então, o mercado, na maior parte aí das pessoas que estão começando, o ideal é justamente comece pequeno e comece devagar. O mercado caiu, você compra. Ele cai mais um pouco, você compra mais um pouco. E daí ele vai começar a se recuperar. Nada cai pra sempre, nada sobe pra sempre. Essa é a lógica mais simples do mercado. E pessoal, essas distorções, elas precisam ser acompanhadas. Então saiu uma notícia, o preço caiu pra caramba, o que você precisa é começar a escutar vários analistas, não escute só um, pra saber se o mercado ele tá achando aquilo uma distorção de preço, ou seja, tá barato, ou se tá achando que deveria cair mais. Então é importante, porque lembre-se que o preço, ele é influenciado pelo quê? Pelo movimento das massas. Se só eu achar que é uma boa oportunidade de comprar, não sobe. Se só eu achar que é uma boa oportunidade de vender, também não cai. Então, ou seja, eu preciso escutar o mercado para eu entender se aquilo vai ser positivo ou negativo. Aquele negócio de tentar acertar o fundo do poço, ou seja, eu vou ser o cara que você acertar lá embaixo, ou eu vou ser a mulher que vai acertar a máxima do mercado. Não vai acontecer. Então, ou seja, siga o fluxo. É o melhor jeito de um iniciante. Tenha regularidade, faça as pesquisas, né? E qual foi o momento mais difícil pra você na Bolsa de Valores? Você chegou a algum momento desse e falou, cara, vou parar com isso daí, não quero mais. Você chegou a pensar em algum momento ou não? Parar não, acho que não pela Bolsa, mas pelas pessoas do que pela Bolsa, viu? Porque quando você acaba se tornando público e tudo mais, em algum dado momento, você acaba se irritando um pouco com os comentários, porque às vezes você tá querendo ajudar e as pessoas não entendem isso, né? Então, assim, pra mim, quando a gente decidiu montar o nosso educacional, e daí a gente comprou uma empresa de capital aberto, pô, a gente transferiu de graça todo um negócio lucrativo,
E mesmo assim eu ainda tinha ataque, não era muitos, mas você sempre olha mais pros ataques do que pras coisas positivas, né? Então, você tem uma tendência a dar até uma atenção pra quem não merece atenção, né? Que tipo, que tá te atacando ali de graça. Então, em alguns momentos eu pensei, pô, será que eu preciso me expor tanto? Será que eu preciso realmente fazer isso? Será que não é melhor só operar meu dinheiro, ganhar dinheiro aqui, ninguém fica sabendo o que eu tô fazendo? Então, em alguns momentos, já pensei em desistir do modelo de popularizar o mercado. Da bolsa particularmente, não, assim, já tomei alguns tombos, mas uma das coisas que eu sempre fui muito é disciplinada, assim, de ter medo, né, de perder tudo, então eu sempre coloquei uma gestão de risco muito eficiente, então não cheguei a parar de operar. Mas já vi algumas situações, principalmente a primeira crise que eu passei foi a 2008, foi muito forte. E eu era muito nova, eu tinha entrado na bolsa em 2005, então pouco tempo de tela, né? Pouco tempo de mercado. E daí eu vi muita gente desanimada, muita gente grande que perdeu muito dinheiro. E daí eu fiquei realmente assim, em pânico para como eu poderia ajudar essas pessoas. Então sempre foi muito mais o reflexo das pessoas na minha vida do que de fato da própria bolsa. Carol, a gente teve a época dos rockstars, dos popstars, e a gente tá na era dos business stars, né? E você, falando um pouquinho aí de Business Star, falando de Shark Tank, como foi pra você essa experiência do Shark Tank? A visibilidade pra você e também a dificuldade de você ter que tomar uma decisão ali em questão de minutos, que você não conhece a empresa. Fala um pouquinho pra galera sobre essa experiência. Adorei a sua análise aqui, que não tinha escutado ela ainda, mas é bem interessante a questão do Shark pra mim, né? Porque quando eu comecei as reuniões com eles, a gente tava no meio da pandemia, então atrasou bastante as gravações, eu não sabia se eu ia ou não, eu não sabia nem quem ia sair, o que eu ia fazer, né? Se eu ia ficar num dia ou se eu ia numa meia temporada, numa temporada inteira, então foi uma grata surpresa, mesmo porque eu sou mais nova ali, né? Eu imaginei que talvez eu fosse convidada um pouco mais velha. E sempre gostei muito do programa, tenho uma admiração muito grande pelo que o programa pode proporcionar na vida das pessoas, não só de quem tá recebendo o investimento, mas o conteúdo que ele passa. Porque, inspira outras pessoas a entenderem que os negócios e as ideias delas têm valor e que os investidores querem isso e que, de fato, são pessoas comuns que estão ali. Assim como é o meu caso, o seu caso, a gente não nasceu nessa, né, já nasceu com uma empresa multimilionária. Não, a gente criou toda uma história, apanhou pra caramba, errou pra caramba. Então, acho que é muito legal o programa por causa disso. E pra mim, foi, acho que, um dos maiores desafios que eu já passei na vida. Já dei palestra, você me conheceu, inclusive, no Nitro 10X. Sei lá, acho que tinha umas 7 mil pessoas no palco lá. Dei palestra depois da Luísa Trajano, que já é um grande desafio, né? Porque ela arrasa. E daí subi no palco, e dei palestra lá. Num Shark, eu pegava água assim, eu tava tremendo. Eu falei, caraca, o que aconteceu aqui? Por quê? Porque ali, até contando bastidores, muita gente me pergunta, você recebe alguma coisa antes pra falar, pra ver quem são as empresas que você vai investir? Nada, zero. Tipo, na bolsa eu tenho acesso a tudo. Eu vou olhar todos os números, eu posso ligar pro RI, que é o relacionamento com o investidor, eu posso fuçar a empresa inteira antes de tomar uma decisão de comprar ou vender. E o mais interessante, eu comprei agora, eu posso vender imediatamente. Falei, putz, fiz caca aqui, não olhei tal dado, posso vender. Lá não, eu preciso tomar uma decisão de algo que eu nunca vi na vida. Abre aquela porta, a galera acha que o difícil é pro empreendedor, o difícil é pro Shark. Porque eu nunca te vi na vida, você vai entrar lá, vai me fazer um pitch, e daí eu vou ter que fazer as perguntas pra entender se aquilo de fato faz sentido ou não, e vou ter que tomar uma decisão e ainda disputar com 4 Sharks que estavam há mais tempo do que eu, que as pessoas já estavam buscando mais eles do que eu, né, porque eu era nova ali, ninguém sabia muito bem ainda como ia ser o meu pós, né, o quanto eu poderia agregar ainda no negócio dessas pessoas. Então foi um grande desafio, foi uma temporada pra mim de muito aprendizado. Eu tô gostando muito desse aprendizado também, porque me tirou da zona de conforto. E você sentiu que abriu as portas, assim, de visibilidade pra você? Muito, porque, assim, o legal, inclusive até pra própria bolsa, sabe? Porque as pessoas, elas tinham uma imagem de quem investe na bolsa que, primeiro, que fala muito economês, ou seja, é muito sério, muito formal. E segundo, que quem opera na bolsa é meio arrogante, só ganha dinheiro na bolsa, não coloca dinheiro na economia. E esquece que o dinheiro que a gente ganha na bolsa, a gente investe em outras coisas. A gente também compra casa, a gente vai na padaria, a gente vai na quitanda, ou seja, quanto mais pessoas ganharem dinheiro, melhor. E invisto em empreendedores. Então foi muito legal, porque o Shark me deu a chance das pessoas me conhecerem mesmo. Das pessoas conhecerem uma outra versão da Carol. Uma versão da Carol que tá ali escutando pessoas que têm ideias, que têm sonhos.
e que eu posso colaborar ou não com o sonho dessas pessoas. Então acho que o Shark, ele me traz uma visibilidade muito bacana. Trouxe, né, assim, uma audiência orgânica para as minhas redes sociais, etc, para conhecer meu trabalho. E tenha me aberto um monte de portas, principalmente para outras empresas, né? Eu faço hoje o podcast do Santander, eu faço Café com o Mercado do UOL Economia Mais, eu tô no Estadão, eu tô na Exame, então todo esse movimento aí também tem reflexo em todo esse movimento com o Shark. Show de bola, Carol. Foi uma honra te receber aqui, pessoal. Então essa é um pouquinho aí da Carol Pfeiffer. Carol, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para minha audiência. E você é uma das pessoas que com certeza fazem a diferença na economia do país, desmistificando essa questão aí do investimento em bolsa e também de mostrar que uma mulher sim, também pode investir em bolsa, porque era um mercado muito masculino e agora isso está mudando. Então parabéns pelo seu trabalho aí, continue aí que com certeza vai dar muito resultado aí para as mulheres empreendedoras desse Brasil. Olha, eu que agradeço, é uma honra estar mais uma vez com você. Você sabe que eu que aprendo muito conversando com você sempre e quero sempre colaborar também com esse universo maravilhoso que você tem montado, né? Então você tem uma comunidade de pessoas também que acompanham o teu trabalho, você está inspirando, que você está fazendo com que elas reflitam. E parabéns por trazer um conteúdo sobre o mercado financeiro, que as pessoas têm medo de falar sobre isso, também para a tua audiência. Zanon, você sabe, eu sou fãzaça da família inteira. Obrigada. Valeu, viu? Obrigado.